dois. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Passaram bem a semana? Bom dia para você de casa que nos assiste também. Como todos sabem, hoje é o culto de Santa Ceia, né? O culto onde, além de adorar, além de entregarmos nossa vida diante de Deus, é um culto onde nós relembramos o poder, a salvação e o amor de Cristo. Eu convido você também, já nesse momento, se você quiser compartilhar também esse culto, fique à vontade. Eu não vou pedir para que vocês abram a Bíblia, eu pedi para o Léo colocar ali no telão. Eu só vou ler os Salmos 37:5 com vocês, antes de iniciarmos essa adoração, esse louvor nesta manhã. Eu vou ler na minha versão primeiro. Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o ajudará.
Na outra versão diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, ele tudo fará. Ele vai fazer por vocês nessa semana. Essa noite eu estava dormindo e eu acordei, era umas 4h20 da manhã mais ou menos, e Deus falou muito forte ao meu coração para trazer algo para vocês. Eu não sei quantos estão como Elias, que estava na caverna, mas Deus fala nessa manhã para vocês: saiam da caverna. Saiam da caverna, corram em meio a essa situação, em meio à pandemia, em meio a desemprego, em meio a tristezas. Corram, Deus vai sustentar vocês, Deus vai ajudar vocês, Deus vai fortalecer vocês. Se levantem, adorem, louvem ao nome de Deus. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e fala: Senhor, eu te agradeço por esta manhã. Vai dizendo para Ele palavras de adoração, vai agradecendo Ele pela tua vida. Diga: Deus, eu agradeço o Senhor por esta manhã, agradeço o Senhor pelo dom da vida, agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor há de ser. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor é o Deus dos montes e também o Deus dos vales. Tu és aquele que está conosco, nós confiamos em Ti, seremos como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Deus, obrigado por esse início de semana, obrigado por essa manhã estar aqui na sua casa, adorando e entregando a minha vida, iniciando aqui no seu altar, ó Pai amado, iniciando uma semana de vitória, uma semana produtiva, uma semana diferente de todas as outras semanas. Que esse mês de maio, que se iniciou, Pai querido, Pai amado, seja um mês diferente, que verdadeiramente o fruto da sua mão, o fruto do seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, será abençoado. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus, já agradecendo Ele por essa manhã e por tudo que Ele tem feito. Amém? Sexta-feira o pastor Josué fez algumas colocações aqui, e é uma verdade. Nessa manhã você veio para adorar a Deus. Você não veio aqui para me ver cantar, para me ver adorar, nem a Ana, nem o Léo. Você veio para adorar a Deus. Então, em primeiro lugar, se desarme, se solte, levante suas mãos em sinônimo de adoração e adore a Deus. Se entregue a Ele, entregue o teu coração a Ele, se derrame. Esse momento, essa manhã, é o momento para você se derramar diante de Deus, para você se voltar ao Pai e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha família a Ti, eu entrego o meu dia a Ti, eu entrego o meu trabalho a Ti, eu entrego minhas finanças a Ti, eu entrego os meus problemas a Ti. E adore a Ele com essa canção. Aleluia, seu Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande
grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, né? Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, aleluia, ó Pai. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Aleluia. Vai dizendo como Ele é grande. É o meu Deus. É aquilo que eu falei no início. E todos hão de ver. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Adore a Ele. É o meu Deus. Diga mais uma vez. Aleluia, ó Pai. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos vão ver quão grande é o seu Deus. Amém? Adora Ele com as suas palmas. Louve e engrandeça o seu nome. Eu passo a palavra para o pastor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda forte Jesus. Você que veio adorá-lo nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos já orarmos e consagrar a nossa semana nas mãos de Deus. Quero convidar aqueles que podem, querem, dobrar seus joelhos juntamente conosco, para a gente entregar a nossa semana nas mãos de Deus. Os irmãos de casa, essa cruz, ela, não sei se eu estou chato, mas está totalmente fora de centro. A igreja voltada para lá, a cruz está apontando para a porta do vizinho, né? Não, é só virar ela para a igreja. Isto. Aí, obrigado, Ana. Obrigado. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Pai. Agora, amado, é o momento onde eu vou orar por vocês. Mas eu gostaria que você não ficasse inerte nesse momento. Que você falasse com o Senhor. Que você fosse orando e falando com Deus. Acredito que você sabe o que você precisa resolver essa semana. Você sabe as decisões que você precisa tomar. Que no nome de Jesus você comece a falar com Deus e vai entregando. Vá citando diante de Deus as decisões que você vai tomar essa semana. Vá citando o nome dos teus familiares. Vá citando aonde você tem que ir essa semana, mas vá falando com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos consagrando a nossa semana na Tua presença.
Deus, e com por sua vez um novo mês que está começando hoje. Hoje, Senhor, é o segundo dia do mês de maio e nós precisamos desta bênção sobre a nossa vida. Deus, toma cada um que está aqui pelas suas mãos e guia-nos, como já dizia o salmista, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Deus, que se nós precisarmos passar por vales, meu Deus, que o Senhor esteja ao nosso lado, que a tua vara e o teu cajado venha nos pastorear, Senhor. Deus, que o Senhor esteja à frente de cada família que neste momento está conectado com o teu altar em oração. Vai recebendo o nome desses familiares, vai citando aí, querido, vai citando o nome dos teus familiares. Não tenha vergonha de levantar a tua voz não, viu? Não tenha vergonha, vá falando com o Senhor, vá citando o nome do esposo, da esposa, do filho, do pai, do irmão. Vai dizendo: Deus abençoe o lar lá do meu irmão João, da minha irmã Cláudia, e aí por diante. Vá citando o nome deles. Ó Deus, vai recolhendo agora, Senhor, esses nomes. Recolhe esses nomes, Pai, eu te peço, um a um na tua presença. Eu abençoo aqui, meu Deus, o mês que está começando das famílias, esse ministério. Nós declaramos abençoados, Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A semana, o mês, os dias, as horas. Guarda-nos, protege-nos e cumpre o teu plano e o teu propósito sobre as nossas vidas. É o que nós abençoamos este povo, como também colocamos esse ministério, o mês do projeto Cristo para as Nações, que nós possamos cumprir com o nosso chamado e com a nossa missão, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Diga um amém bem forte, querido. Senta aí na presença de Deus. Eu quero pedir para vocês que, se você puder, o Tiago já fez isso aqui, mas se você puder, compartilhe o culto desta manhã. Faça isso, compartilhe. Se você tem o teu celular aí, compartilhe para que pessoas sejam alcançadas. Como eu sempre peço, esse compartilhar tem que ter duas etapas. Você tem microfone aberto, só põe o mute, muta tudo, deixa só o meu. Compartilha na primeira etapa e na segunda você desliga o celular. Amém? Os irmãos de casa, bom dia, Deus abençoe vocês. Se vocês puderem também compartilhar, a gente agradece. Quiser baixar um pouquinho o meu, Leozinho, né? Meu microfone é mais sensível. Irmãos, eu quero fazer aqui um reforço a respeito da questão do agendamento dos cultos. Eu sei que muitas vezes fica assim, vai o pastor perder tempo de um culto tão precioso para ficar falando de coisa que ele já falou 1000 vezes. É que vocês não estão no coro da gente. Então deixa eu falar aqui algo para vocês, e você de casa aí, presta atenção. Ainda existe muito equívoco, por incrível que pareça, a respeito do agendamento dos cultos. Ainda tem gente que liga para a igreja dizendo: tem vaga para agora? Ah, não, tudo bem, então eu vou outra hora. Não, é bem assim. Se não der o nome, não tem como entrar na igreja. E outra coisa, irmãos, tem gente ligando meia hora antes do culto, querendo agendar acesso ao salão de culto. Nós não podemos fazer isso. Então, assim, a Ana chega ali e avisa, a gente avisa: irmãos, acabou o culto de sexta, está aberto aí para domingo. A pessoa não, daí chega na hora que quer vir na igreja. Então não é assim. Antecipe-se, por favor. Porque a gente também fica constrangido de dizer para um membro da igreja: você não pode entrar na igreja porque não tem lugar. A gente fica constrangido. Agora, a gente precisa que vocês também façam a parte de vocês. Amém, gente? Posso ouvir um amém de vocês? Nem que seja meio chateado, fale um amém melhor, por favor. Então, por favor, amados, vocês procurem estar assim bem atentos a essa questão. Deem os seus nomes, antecipem, facilitem a vida para vocês, facilitem a vida para nós também, para que tudo ocorra na maior normalidade. Amém, amados? Abra sua Bíblia, livro de livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Versículo 1, versículo 6. Até o 7. Nós estamos, outra coisa,
Bom avisar a igreja também. Assim, ó, o culto das 8h30 da manhã é somente por enquanto nós durarmos a pandemia e a Santa Ceia. Domingo que vem só vai ter culto às 10. Então pense bem, ó, só hoje aqui, para entrar aqui, nós vamos ter uma média de quase 100 pessoas, contando com os que trabalham. Mas domingo que vem, são só 2 cultos. Então, se você não antecipar, não fique bravo. E vou ser categórico, não entra, tá? Não entra. E outra coisa, irmãos, deu o nome, não vai vir, por favor, ligue e cancele. Fala, não vou poder ir, estou com dor de dente, ou enfim, mas avise. É chato só. Oi? E com antecedência. Sexta-feira, ó, tinha gente que queria vir, teve gente que deu o nome e não veio. É chato, né? Porque daí tira o lugar de gente que gostaria tanto de estar no culto, né? Irmãos, esse é o momento, né? Paciência, temos que aprender a viver assim, até que as coisas se resolvam. Por enquanto, está dando certo. E eu tenho certeza que com a tua ajuda vai ficar melhor ainda. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, nos fala: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. É isso aí? 2 Reis 6? E disseram os filhos do profeta a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é apertado, é pequeno, a casa é pequena. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para morar. E disse o profeta: Vão? E disse serve-te de irmos com os teus servos? E disse ele, o profeta: Eu vou, não tem problema nenhum. Vai ter churrasco depois que vocês cortarem a viga lá, eu vou com vocês. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, estava cortando uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque ele era emprestado. E disse o homem de Deus, disse Eliseu: Onde caiu? E mostrou, falou: Ó, ali, caiu ali, ó. E Eliseu foi, tomou uma viguinha, um pedaço de madeira, jogou sobre a água e fez flutuar o ferro. Diga glória a Deus. E disse: Levanta-o. Então ele o estendeu a sua mão e o tomou. Amém, amados? Põe a tua mão assim sobre o teu coração. Vamos falar com Deus? Vamos orar um pouquinho? Fecha teus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço por esta manhã de consagração, manhã de bênção, manhã onde estamos consagrando a nossa semana, mais um mês inteiro hoje, Pai. E renovamos a nossa aliança contigo, através do sacrifício vivo de Cristo Jesus. Recebe o louvor que foi ministrado aqui, recebe os salmos, mas agora fala conosco. Precisamos e queremos ouvir a sua voz. Repete com o pastor Josué esta oração. Diga assim: meu Deus, fale ao meu coração, porque eu necessito ouvir a sua voz. E para isto, na sua misericórdia, use a vida do pastor Josué. Fala conosco aqui no templo. Fala com todos que estão em casa nos assistindo. Em nome de Jesus, digam amém, amado. Presta atenção aqui, por favor. Amado, eu comentei sobre essa passagem bíblica sexta-feira aqui. O texto é muito claro. A Bíblia diz que os profetas, porque nessa época de Eliseu, de Elias, havia algo chamado escola de profetas. Seria como um seminário bíblico, um seminário teológico dos dias de hoje. Mas diz que esses homens, esses filhos dos profetas que eles falam, estavam morando numa casa muito apertada. Alguém que já morou em casa apertada, irmão? Isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, mas é uma pergunta, isso não custa nada, né? Só eu que morei em casa apertada aqui. Temos 1, 2, 3, 4. Devagarzinho os irmãos vão perdendo a vergonha, né? Começou com 1, foi para 2, 3. Se eu segurasse mais 2 minutos aqui,
metade da igreja está de mão levantada, mas tudo bem. Eu já morei em casa apertada. Ainda ontem estava vendo uma coisa na internet e eu me lembrei que quando eu morei no lugar onde o Gabriel, não tínhamos onde colocar ele era pequenininho, nós fomos em Santa Felicidade e eu comprei um cesto de pão, sabe cesto de padeiro, assim, que tem uma alça assim? Comprei um cesto de pão para colocar o Gabriel para dormir, ele dormia num cesto de pão, né? Porque não tinha, então onde dava nós colocava ele para dormir de noite, né? Mas era muito apertada a casa. E foi a mesma situação na casa dos profetas. Eles falaram para o profeta Eliseu, vamos até o Jordão, nós vamos cortar umas madeiras lá e vamos ampliar lá, fazer como a gente fala na gíria, né? Um barraco maior para nós morar. E daí, é um puxadinho, daí alguém falou assim para o profeta Eliseu, o senhor pode ir com a gente? E o profeta falou, vou. E eles foram até a beira do Jordão. Quando chegaram na beira do Jordão, estavam lá eles cortando com o machado. Você sabe, desculpe irmãos, eu tenho que colocar esses acréscimos nas mensagens, porque muitas vezes os irmãos da minha idade, ou até um pouquinho mais elevado do que a minha idade, acham que todo mundo tem que saber de tudo. É verdade. Eu estava vendo esses dias atrás, postei para alguns amigos aí, o tempo da carrocinha de padeiro. Alguém comeu pão de carrocinha de padeiro aí? Hoje é amanhã do saudosismo, estão percebendo, né? Viu com pouca gente? Muita gente que nunca comeu. Irmãos, eu tenho não sei se chama-se memória olfativa, não sei se é isso. Eu falo da coisa e eu sinto o cheiro. Quando eu parava na frente de casa, eu não sou tão velho como alguns de vocês aí. Tá? Mas eu me lembro que parava o cavalo, tinha uma charrete, né, irmãos? E vinha a caixinha. Quando o padeiro abria aquela caixinha, irmãos, a tampa, né? Não ia aberto. Vinha aquele cheiro do pãozinho. E eu lembro até hoje que tinha um pão chamado pão de centeio, que era redondinho. Assim, era caro. A mãe comprava quando dava um para cada um. E tinha uns pães, naquela época era tipo pão bengala. Hoje falam baguete, porque já querem elitizar, né? Mas pão bengala era uns pão gostosos. Então, vou falar uma coisa para vocês, não falou, pastor, é louco. O leite não, eu não sou dessa geração, não. Daí já não peguei, não. Daí eu já estava, né? Mas eu peguei numa outra geração o leite na porta. Então, irmãos, olha só a loucura. Eu me lembro como fosse hoje. O cheiro do cavalo misturado com o cheiro do pão. Alguém lembra disso aí? Olha lá. É uma mistura, né? Muito doida. O cheiro do cavalo com o pão. E vou dizer para você, é gostoso, né? É gostoso. Dura quando o cavalo começava a resolver fazer o número 2 enquanto ele estava vendo o pão. Daí é complicado, mas enfim. Eles foram lá fazer o puxadinho deles e eles estavam com ferro, machado. Com machado. Para quem não sabe, é aí que eu queria chegar. O que é um machado, um cabo de madeira, como se fosse um martelo, só que em vez de ele só bater, ele corta, tá bom? E ele estava lá com o machado, cortando. E nessa de cortar, o que aconteceu? O ferro do machado escapou. E diz que ele caiu na água. Quando caiu na água, o rapazinho que estava cortando falou, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Caiu lá, claro, né, irmãos? Pela lógica, afundou. E quando afundou, ele falou, e era emprestado. E deve ser muito complicado se perder alguma coisa que não é tua, né? Perdeu. E daí, eles chegaram ali e Eliseu chegou e perguntou, por que parou a obra? Falou, parou porque o João ali que estava cortando a árvore perdeu o machado no Rio Jordão aí. Daí falou, onde caiu? Falou, caiu por aqui, ó. Caiu por aqui. E quando ele falou, caiu por aí, o profeta Eliseu fez algo que nós precisamos aprender, irmãos. Nós temos que aprender a ter atitudes de fé. Fala comigo bem forte. Atitudes de fé. Ele foi lá, olhou uma arvorezinha, certamente. Foi lá, viu um galhozinho similar ao machado que afundara, cortou um pedacinho de madeira. Quem sabe olhou para o moço e falou, tá bom isso aqui para você? Tá. E para onde caiu mesmo? Caiu por aqui, ó. E pegou aquele cabo e jogou, aquela madeirinha, jogou sobre a água. E quando ele jogou sobre a água, conta a Bíblia Sagrada que aconteceu, escute bem, o impossível.
aconteceu, vamos por assim, aquilo que contrariaria a lógica, porque a Bíblia fala que o ferro do machado subiu. O machado voltou, flutuou. E quando ele flutuou, Eliseu simplesmente falou para o moço: vai lá, pega o machado. E a Bíblia diz que o rapaz novamente pegou o machado nas suas mãos. Diga glória a Deus por isso. Amado, essa palavra para mim, nesses dias, me traz uma grande e forte revelação que eu gostaria de entregar para vocês agora. Até agora eu fui bíblico na minha mensagem, agora eu quero ser contemporâneo. Agora eu quero contextualizar para esse momento, então abra teu coração aí. Uma das coisas que a gente mais tem visto e ouvido nesses dias é que o machado de muito trabalhador tem afundado. E a gente tem orado muito por isso. Ontem aqui na igreja, para a honra e glória do nosso Deus, não sei quem assistiu, quem recebeu a mensagem, quem viu, nós estávamos aqui com todos os nossos pastores, líderes e obreiros em santo jejum, em oração pela tua vida profissional. Diga glória a Deus por isso. Estávamos aqui. Oramos por todos esses pedidos de oração que estão aqui nesta cambuca com óleo, consagramos este óleo e vamos seguir orando aqui no mês de maio. E por que nós fizemos isso? Porque nós estamos conscientes que tem muito machado aí correndo o risco de afundar. Que tem muitos machados de muita vida, profissão de muita gente que até afundou, já afundou. E que se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós vamos aceitar isso com uma certa naturalidade, porque em parte nós temos que ser racionais. Acredito que em parte todos nós aqui, porque o pastor, por mais que ele seja um sacerdote, nos dias de hoje, irmãos, você tem que entender que o pastor, ele também é administrador e ele também é gestor. Eu gostaria de muitas pessoas acham assim que a minha função aqui não é como a sua função quando você administra teu negócio, tua empresa, teu salário. Não, aqui o desafio é maior, porque eu administro algo que não é meu, eu sou mordomo aqui. Eu sou gerente. É como que a Lu fala assim: José, você é gerente aqui. Eu vou embora lá para Venezuela, vou lá para outro lado lá, e você vai cuidar para mim aqui. E quando nós nos vemos, não sei quando, você vai ter que dar conta para mim de tudo. E eu vou te cobrar a produtividade ainda. Eu quero que a minha academia encha de aluno, ela prospere, que nós temos que sair desse aluguel, comprar um prédio novo. É assim que funciona para esse índio velho aqui, querido. E diferente de você, que muitas vezes pensa assim: mas o seu patrão é Deus, né, pastor? Não fica tranquilo. Olha, Deus, ele é pai, mas ele é justiça também, viu? Então a gente tem assim um N compromissos. E eu sei que como você, nós estamos vendo que muitos machados têm escapado das nossas mãos muitas vezes. E isso nos leva ao quê? A ter que parar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, seja sincero. Quem aqui teve a sua produtividade, ou aqui até melhor, vamos ser mais radical, quem teve que parou, assim: olha, pastor, meu trabalho parou na pandemia? Levante a mão aí, deixa eu ver. Temos pessoas que parou o trabalho. Nós chegamos a chegar dias aqui que nós não tínhamos ninguém dentro da igreja também. E como vocês, nós tínhamos aluguel, como vocês, nós tínhamos a luz, como vocês, tínhamos um funcionário. Então chega momentos, querido, na nossa vida, que só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E o que eu quero desafiar você hoje, e levar você a um nível de fé, que existem coisas que eu e você podemos até aceitar na nossa vida, porque é algo racional, é algo lógico e é algo momentâneo. Nós estamos vivendo isso. Você liga o jornal, seja ele de qualquer emissora, para nós não fazermos apologia a nenhum partido ou perseguição política, você vai ver que existe uma realidade. Se um lá exagera mais numa coisa e outro menos, isso pouco importa nessa colocação. Mas nós vivemos uma realidade. Existe uma crise instalada mundialmente. Existe desemprego. Portas já se fecharam, a situação não está fácil. Tem gente querendo receber, tem gente querendo pagar, e nenhum e nem outro está conseguindo cumprir com aquilo que gostaria. Só que nós precisamos, nesse tempo, queridos, também invadir o sobrenatural com a nossa fé.
A Bíblia fala, eu gosto muito desse versículo, me foge aí onde ele está nesse momento, mas acredito eu que deve ser algo em Provérbios, que pela afrouxidão das mãos a casa goteja. Pela nossa moleza, as coisas começam a desabar à nossa volta. Se eu e você só vivemos do natural, se eu e você só acreditarmos naquilo que para nós é fácil de acreditar, nós nunca viveremos o sobrenatural. E eu quero dizer algo para você como um profeta de Deus nesta manhã. Deus quer que você também viva o sobrenatural nesta pandemia. Que nesse tempo de crise você também viva e experimente o sobrenatural de Deus na tua vida. Acredito sim que nós vamos ter que é um ano de retomada, que é um ano da reconstrução das nossas vidas, que um maio está chegando, que algumas coisas, e eu oro a Deus para que isso não mude, estão começando a ficar mais flexíveis. Diga glória a Deus por isto. Estão começando a ficar mais flexíveis. A prova é que nós estamos aqui hoje, seja em 30 pessoas, mas estamos. Há dias atrás nem isso nós estávamos, né? Nem assim estávamos. Acredito que assim como no trabalho, quem sabe lá na Academia da Lu, que outrora estava fechada, agora já vai poder futuramente já começar a caminhar, e assim cada segmento nosso. Mas com toda a lógica e todo o raciocínio que nós temos e toda a realidade que nós vivemos, nós precisamos, no nome de Jesus Cristo, aprender com com Eliseu. Que quando as coisas elas já não dão mais pela lógica, nós temos um Deus que contraria a lógica. Diga glória a Deus. Nós temos um Deus que ele é expert em contrariar a nossa lógica. Porque na nossa lógica, o que afundou não pode mais voltar a ter vida. Que aquilo que um dia existiu não tem mais como voltar a existir. Que aquilo que afundou, que o machado que afundou na nossa vida profissional, financeira, material ou qualquer outra área, não tem mais jeito, porque a lógica dita que um martelo de ferro, quando ele cai na água, ele afunda. E se afundou, não tem como ele flutuar naturalmente. Sim, esta é a minha lógica, esta é a tua lógica, esta é a lógica da humanidade, esta é a lógica do homem, esta é a lógica do sábio, do cientista, do profeta, dos adivinhos, diz a palavra do Senhor. Mas o Deus que eu estou pregando nesta manhã para vocês e para quem está em casa, ele fala assim, que ele confunde, olha só, ele confunde os sinais, as palavras, as profecias daqueles que tentam ditar sobre a tua vida aquilo que você vai acabar sendo. Ele é mais, ele é maior. Pode dar glória a Deus. Ele é aquele que confunde os sinais dos sábios. Receba esta palavra nesta manhã. Você que está vendo o teu martelo afundando, ele confunde a palavra dos sábios. Pela sabedoria humana, machado nenhum flutuaria. Pela sabedoria humana, pela lógica humana, qual machado de ferro que vai boiar na água? Mas aquele dia um homem de Deus foi atrevido na sua fé. E aí entra o que eu pregar, o tema da minha mensagem de sexta-feira. Foi um provocador de milagres. Ele provocou milagre. Não temos o que fazer, afundou o martelo. Só me resta uma coisa: fazer o martelo flutuar. Só resta isso. O Rio Jordão não é um rio de água cristalina, rasinho. Ele é um rio que tem as suas... Em algum momento ele é fundo. Então, ele falou, só resta uma coisa aqui, um milagre. E ele jogou ali a madeirinha e o martelo flutua. Meu desejo nesta manhã é que você saia daqui com uma convicção no teu coração. Que se o teu martelo afunda, você tem um Deus que é poderoso para fazer ele flutuar. Se o teu martelo afunda, você tem um Deus que pode fazer ele flutuar, boiar. Contraria a regra, mas em algum momento a Bíblia fala que Deus faz coisas normais? Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você quer servir um Deus de coisas normais, sirva
Sirva, como diz a própria Bíblia, sirva um Deus de ouro, de prata, de pau, de gesso, de pedra. É simples, porque esse Deus não contraria as coisas normais. Porque você pega ele e faz com ele o que você quer. Então ele está condicionado à tua realidade. Você pega o teu Deus lá de madeira, de pedra, e você coloca ele hoje ele aqui, amanhã você coloca ele ali, outro dia você leva ele do bolso. Aí por diante. Agora, se você serve a esse Deus, que nós chamamos de, como nos dias de Paulo, o Deus invisível, você precisa acreditar que Ele também faz coisas que você nem imagina, coisas que você não vai conseguir ver no primeiro momento. E aí você vai entender o que Paulo fala lá na carta aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, daquilo que a gente não consegue ver, mas a gente acredita que vai acontecer. Que no nome de Jesus, esse mês de maio, os martelos flutuem nas vidas de vocês. Que se o teu martelo afundou, acredite, o teu Deus é poderoso para fazê-lo flutuar. Amado, aprenda a atrair a tua bênção. Para a gente fechar aqui. Quero já que os pastores que vão ministrar já se posicionem. Aprenda a ser atrair a bênção. Aprenda a ter postura, atitude, fé de quem acredita que o martelo vai flutuar. Eu tenho ensinado isso aqui por muitos e muitos anos na igreja. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vão se adaptando à situação, à circunstância, a um momento. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Muitas vezes a gente vai achando que, sabe, tá difícil mesmo, e já vai, como é que usa o termo? Vai entregando os betos. Vou usar aqui uma colocação bem brasileira. Não entrega os betos. Olha para o teu irmão e fala, irmão, não entrega os betos. Aí ele vai entender. Irmão, não entrega os betos. Era assim, quem é que jogou bet aí? Então você sabe o que eu estou falando. Não entrega os betos, não, irmão. Continue jogando, continue lutando, continue trabalhando, continue acreditando. Por mais absurdo que seja, muitas vezes, a gente precisa. Eu uso aqui como exemplo a nossa vida aqui. Vou pedir que vocês duas se posicionem aqui, porque vocês mesmos ministram, a pastora Ângela mesmo, passa daí para Maria José. Se nós, isso eu tenho acompanhado em outros ministérios. Ontem fizemos uma reunião aqui e eu chamava a atenção dos pastores sobre esta questão. Eu falava, muito cuidado, pastores. Essa coisa, não, eu não vou na igreja, mas eu oro de casa. Primeiras vezes a pessoa, até estou vendo a pessoa em casa assistindo a gente pela internet, de roupinha arrumada, com a Bíblia aberta. Segunda semana já de pijama, com a Bíblia aberta. Na terceira semana, só de pijama. É assim que no nome de Jesus Cristo você seja um provocador de milagres também na tua vida profissional neste mês. Provoque. Vocês estão construindo lá, né? Olha, vai um conselho aqui de também construtor. Gosto dessa coisa de empreitar e tal. Acho bacana. Não pare. Pastor, como? Não, tá difícil. Nem que coloque 2 tijolos por mês, mas não pare. É assim que funciona. Na igreja da onde nós vemos, os maiores pastores fizeram um legado muito grande. E um deles foi o pai do pastor Hamilton Bonfim, que pregou aqui. E eu poderia citar o nome de alguns pastores que fizeram um legado. Esses pastores, eles confrontaram com a minha geração na época. Porque na época nós éramos jovens, eles já tinham idade. E era mais uma coisa muito interessante. Eles eram pastores de grandes igrejas. E eram pastores que não pegaram, como nós pegamos assim, uma nova geração das coisas mais acessíveis. Eram pastores que tiraram um toco, como a gente fala, de mato para abrir igreja. E eles são hoje pastores das maiores igrejas de Curitiba. E é interessante como é que eu procurava analisar, porque eu gosto disso, analisar como é que pode, como é que um pastor consegue construir uma catedral do jeitinho que ele é lá. E era interessante. Ele reunia a comunidade, se tinha 10, se tinha 20, se tinha 30, falou, irmãos, vai ter uma galinhada aí final de semana, é R$10 cada prato de galinhada,
com polenta, vendia, quanto que deu aí? Ah, deu de lucro R$30. Vai lá, compra R$30 de tijolo. Outro mês, quanto que deu 20? Vai lá, compra um saco de cimento. Vamos fazer um furo aqui, já vamos colocar umas esferazinhas aqui. Coisa que muitos de nós jamais faríamos. Fala assim, se aí Jesus vai voltar, não vai sair essa obra. Hoje eles são pastores das maiores igrejas de Curitiba. Não despreze, olha aqui para mim. Não despreze o dia dos pequenos começos na tua vida. Pode parecer loucura jogar um pedaço de um galho para um ferro flutuar na tua vida profissional. Mas é o começo. Melhor do que ficar chorando na beira do Jordão. Melhor que ficar carregando pro resto da tua vida, porque você continua apertado. Aqueles homens saíram do aperto. Sabe por quê? Porque alguém se dispôs e falou, não, essa obra não pode parar. Vocês não podem parar de trabalhar, não. Nem que para isso nós temos que provocar um milagre sobrenatural, de uma maneira absurda, mas vocês não vão parar de trabalhar. Joga a madeirinha lá e flutua o martelo. Que no nome de Jesus, o teu martelo flutue neste mês. Porque a obra que Deus tem para realizar na tua vida profissional, ela não vai parar. Não vou nem usar o termo que ela não pode. Como profeta de Deus, eu lanço uma palavra. Ela não vai parar. A obra que o Senhor tem para realizar na tua vida profissional, ela não vai parar. Vai recebendo de boca aberta a palavra profética do altar. A obra que o Senhor tem para fazer na tua vida profissional, ela não vai parar. Escute bem, ela parou, quem sabe, dentro de uma lógica, dentro de um contexto terreno, humano, político, mas nós cremos num Deus de coisas sobrenaturais. No mundo espiritual esta obra continua. No mundo espiritual o Senhor está preparando o melhor para nós. No mundo espiritual dias melhores virão. Amém, irmãos? Nós vamos louvar o Senhor. E os nossos irmãos estarão levando a Santa Ceia até você. Segure nas tuas mãos, para que todos possamos participar juntos. Vamos louvar o Senhor? Em nome de Jesus. Jesus é a aliança. Se você puder, cante conosco. Entre você e eu. Vocês aí de casa, participe conosco. Se você separou o seu cálice, se você separou o seu pão, é a hora de você tê-los nas suas mãos para cear conosco também. Você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele. Vamos todos nos colocando em pé? Vamos cantando, diga lá bem forte. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Você pode dizer glória a Deus por isto? Eu vou ler aqui um texto bíblico. Quero ler um texto bíblico aqui para você ver o que Paulo fala a respeito disso que nós pregamos. Que interessante. Ele fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Sabe que para aquele que viu o martelo cair na água naquele dia, para aquele que viu a tua academia de porta fechada, ou vivenda porta fechada, não sei aqui,
Agora o trabalho de cada um de vocês vai ficar apontando aqui para dar como exemplo. Estou falando mais dos irmãos que a gente conhece. Mas que viu tuas vendas diminuindo, as oportunidades se reduzindo a quase nada. A Bíblia fala assim que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para muitas dessas pessoas, alguém chegar e falar assim: acredite que Deus é poderoso para restaurar, para libertar, para curar, para fazer flutuar o martelo, para a porta voltar a abrir, o aluno voltar, o cliente voltar, a venda voltar, o negócio voltar. É loucura. Eu falo, não tem, você não volta mais. Eu escuto muito disso. Você não volta mais, pastor. Isso aí não tem mais jeito. Agora é só pior. Escuto muito disso. Irmãos, se em parte algumas dessas colocações têm razão, eu vou continuar lendo aqui para você entender no que eu tenho que crer e no que eu creio. Fala assim que, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, diga glória a Deus. Por que eu falo para você de casa, não deixe de participar da Santa Ceia? Para nós que somos salvos. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Ah, pastor, mas tem um amigo meu, que ele é muito conhecido, ele é amigo daquele fulano, daquele escritor, daquele técnico de contabilidade, ele viaja o mundo. Eu vou ler novamente. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, fazer o martelo flutuar de muita gente, diga glória a Deus, pela loucura da pregação. Pode parecer loucura para muita gente, que a gente suba aqui e diga: acredite, esta porta vai voltar a abrir, esse martelo vai voltar a flutuar, esse cliente vai voltar, esse pagamento que você espera vai vir na tua mão, esta venda vai acontecer, as coisas vão voltar a funcionar, você vai prosperar, você vai vencer, você vai pagar a conta, você não vai morrer nesse mar da amargura. Para muita gente fala: é loucura, pastor, é loucura porque o sábio fulano falou, o sábio Guedes disse isso, o sábio Bill Gates falou não sei o que. Mas eu digo, o meu Deus esta manhã fala a você: você é mais que vencedor pelo aquele que morreu por você, Jesus Cristo. Abre tua boca e dá glória a Deus. Se você não pode bater palma porque está com o cálice nas mãos, é loucura, é loucura pela pregação do evangelho, mas aos olhos do meu Deus, eu acredito que martelo flutua em rio. Se para o mundo lá fora o cabo flutua, a madeira flutua, mas o ferro não. Mas o meu Deus fala aqui diferente. E ele fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Está aqui, ó. Vai. Deus escolhe as coisas loucas, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Hoje você está fraco, mas vai ter gente que não vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Hoje você está fraco. Hoje, quem sabe, até desempregado você está, endividado com dívida. Mas vai chegar a hora, acredite, que Deus vai começar a mover o braço dele em teu favor, e ele já está começando. Tenho que crer. E muita gente vai olhar assim: mas como? Sexta-feira numa pregação aqui, eu fiz uma colocação, e eu não sei se todos aqui sabem, mas a Mayra está grávida. Eu vou ser pai. Tem gente que está bem assim,
E a mãe perguntou, e daí, como é que foi a reação do povo? Vou imitar para você como é que está o povo falando comigo. Tá bem assim o povo? Pastor, que... Eu falei assim, eu estou em choque. Eu estou em choque. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Ele usa, né? Ele fala aqui que Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Houve quem esteve forte em algum período na minha vida. Teve muita gente que estava forte e eu estava bem fraco. Estava muito fraco, divorciado, quase perdendo o meu ministério, acusado de tanta besteira, nunca vi tanta asneira. E olha como teve gente que tripudiou na minha cabeça. Claro que eu estava fraco, mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Hoje tinha gente que, eu sei, teve gente que profetizou aqui coisas cabulosas aos 4 cantos para vocês, a meu respeito. Hoje está numa igrejinha aí perto, aqui está com 2, 3 pessoas lá dentro, lá, enfrentando o mesmo problema que eu enfrentei no passado. Hoje você pode estar fraco, mas vai chegar a hora que você vai estar forte. E se eles não tiverem na mesma visão que você está de fé hoje aqui, eles não vão entender. Se você tiver a oportunidade, só fala assim, creia em Deus como eu criei quando eu estive fraco. Porque se hoje eu estou forte, porque um dia eu estive fraco e não abandonei a fé, não abandonei a mensagem da cruz, que é loucura para tanta gente. Vamos falar com Deus? Fecha teus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos consagrando aqui os elementos da ceia. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós falamos hoje da mensagem da cruz. E a tua palavra diz assim que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não acreditam, para aqueles que duvidam. Mas para nós que somos salvos por Cristo Jesus, é o poder de Deus nas nossas vidas. Ó Deus amado, que no nome de Jesus Cristo, nós queremos renovar nesta manhã a nossa aliança contigo. Queremos dizer, Pai, que nós continuamos acreditando que Tu és Deus. Nós continuamos acreditando que Tu és Deus. Levante teu cálice, levante teu pão. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Comece a declarar isto, consagrando o teu pão e teu cálice. Repita quantas vezes for necessário. Vá dizendo, só o Senhor é Deus. Sabe por quê, amado? Porque a mídia, as notícias, a realidade está ditando 24 horas para você que o problema se tornou Deus na tua vida. Muitas vezes os problemas se tornaram o nosso Deus, porque a gente acorda falando disso e termina o dia falando disso e se queixando e enaltecendo problemas. E nesta manhã você levante teu cálice, levante teu pão e abra tua boca e comece a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, Rabaxalamaias. O Senhor é Deus da minha vida para fazer flutuar o martelo como nos dias de Eliseu. O Senhor é Deus da minha vida para fazer que a porta do emprego se abra. O Senhor é Deus para fazer que eu tenha condição de pagar as minhas contas. O Senhor é Deus para fazer que a porta da venda se abra, que os negócios aconteçam. Oh, aleluia, Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por ter nos dado Jesus como nosso Salvador. E ao cearmos nesta manhã, nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, até que Tu venhas. E queremos, meu Deus, que nesta manhã, este cálice, este pão, ele renove as nossas forças espirituais, no tocante, meu Deus, ao presente, mas ao tocante à vida eterna. E queremos que esta ceia, meu Deus, seja a ceia que vai atrair a bênção para o nosso mês de maio, a bênção para o trabalhador. Que esta ceia ela marque, meu Deus, profeticamente, que a obra não vai parar, que o meu irmão vai sair do aperto como os filhos dos profetas. Em nome de Jesus, o meu irmão vai sair do aperto. Nesta manhã o Espírito de Deus está falando à igreja: filho de
profeta não mora em aperto. Filho de profeta não mora e não vive em aperto. Oh, você é filho do profeta dos profetas. Você é filho de Cristo. Você é filho de Deus. Oh Senhor, que nesta manhã as nossas esperanças no tocante à eternidade sejam renovadas, mas a nossa esperança no tocante, Pai amado, à realidade que vivemos se renove. Abençoa e fortalece, Senhor, com a bênção do milagre, da salvação, da vida eterna, mas também da força e da vitória para vencermos em vida. Assim consagramos a nossa vida, a nossa semana, o nosso mês. Consagramos os elementos que representam a morte de Cristo e a sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. As nossas obreiras passarão recolhendo. E você, conforme for colocando na cestinha, vai cantando com a gente mais uma vez. Nem que seja só uma parte da canção. Hoje, Jesus e Aliança, para não forçar a barra aí, então vamos lá. Jesus. Levanta as tuas mãos assim, ó. É aliança entre você e eu. Solte a tua voz, igreja. Jesus é aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama, forte. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Que assim seja. Hoje Ele te chama para dele derramar. Com a sua mão direita levantada bem alto, diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda a Trindade na tua vida, porque Ele é Pai, Ele é Salvador e Ele é ensinador, e Ele vai te dar sabedoria neste mês, em nome de Jesus. Pode assentar na presença de Deus. Se vocês quiserem descer ali e participar, por favor. Pode já esperá-los ali, que eles descem ali, Maria José, por favor, com o material da ceia. Isto, eles já descem e já participam ali. Queridos, eu quero nesse momento encerrar essa parte do culto, e eu quero falar algo a vocês a respeito. Nós estamos com alguns desafios e eu preciso que vocês me ajudem em oração. E é um desafio positivo, um desafio bom, abençoado. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes, de todos os dizimistas desse ministério. Nós demos um passo de fé, que foi comprar o terreno da igreja, que está lá, graças a Deus, está pago, está em dia. Só que nós, claro, veio a pandemia, muita gente me pergunta: pastor, e a obra, pastor, e a construção? Irmãos, a gente tem que ser prudente, né? Tem que ser prudente. E nesse interim, a gente achou por bem, Deus foi tratando no meu coração, de nós darmos um passo um pouco maior de fé. Que passo maior seria esse? Ir para um lugar um pouco maior, como nos dias dos profetas. Então o que a gente decidiu fazer? Estamos vendendo o terreno da igreja. Estamos vendendo. Me ajudem a orar para vender o terreno da igreja. Posso contar com vocês? Me ajude a orar. Se nós vendermos esse terreno da igreja hoje, vocês de casa aí, não fiquem de fora desta bênção. Nós vamos ter um caixa. Primeiro a gente para de gastar a prestação. Uma parte disso vai voltar para o caixa da igreja. Com o que a gente está tentando economizar e fazer de poupança, vai fazer que hoje, diferente de quando nós compramos o terreno, nós temos vamos dizer assim, uma proposta um pouco maior
para fazer num terreno melhor. Você me entende? Um terreno hoje, digamos de 700 mil reais, 800 mil reais, que é o terreno em média na nossa região. Alguém fala, mas pastor, minha mãe mora lá em Contenda, lá tem um homem vendendo 3 mil metros por 300 mil reais. Eu pergunto para vocês aqui, alguém iria cultuar comigo em Contenda hoje? Não dá. Então você tem que convir que nós somos uma região de atuação. A nossa região, ela começa hoje por uma lógica do seminário até Bom Retiro, pegando aqui Santa Felicidade, essa é a nossa região, e não muito afastado do centro. Hoje, para nós, o metro quadrado gira de R$ 1.200 a R$ 1.500. Então hoje é pesado hoje, pra você entender isso. Então nossa intenção é comprar algo assim, e para nós darmos de entrada e fazermos uma boa proposta, não é com 200 mil, 300 mil que uma pessoa vai vender um terreno de quase 1 milhão para que a gente parcele o resto. A gente tem que dar muito mais que 50%, certo? Tipo 75% do valor, para dizer, ó, o resto a gente pode parcelar sim. Daí hoje, quem sabe a gente consegue dar um passo de fé. Então me ajude em orar, e nós estamos orando para que Deus nos dê graça, para nós vendermos, juntarmos dinheiro e comprarmos um terreno um pouco maior, um pouquinho mais de infraestrutura, mais perto, não que esse fosse longe, mas mais perto, para a gente poder termos uma sede própria. Você diz um amém por isto? E alguém pode pensar, que loucura do pastor, numa época dessa, tá com essas ideias. Escute uma coisa. O anjo que mexe a água da tua Betesda tem o teu nome e a tua cara. O anjo que mexe a Betesda para mover o teu milagre, Maria José, chama-se Maria e José. O anjo que mexe a minha Betesda, o meu tanquinho de Betesda, chama-se Josué Corrêa de Oliveira. Essa passagem é uma grande briga teológica, porque não há uma afirmação correta para dizer assim, Deus mandava, era quase que uma lenda que havia entre ali. Não que Deus não operasse milagres ali, tanto operou que mandou Jesus lá. Mas isso era muito mais uma tradição do que propriamente um fato. Muita gente que estava ali estava curado porque era doente, era mais doente aqui e aqui do que aqui. O anjo que mexe a tua Betesda tem o teu nome. Jesus, ele visita a tua Betesda todo dia e te convida a pegar o teu leito e andar. Continua aleijado, esmolando quem prefere esperar que a água mexa, que o terreno caia do céu. Eu posso esperar assim também, eu creio no Deus milagre, mas muitas vezes é necessário que a gente também mova a nossa Betesda. Então que você possa me ajudar em oração. Eu estou movendo a água da nossa Betesda ministerial aqui nesse tempo. E acredito que quem entra na visão é abençoado. Eu creio. Porque está pisando nas pegadas de gente que está com visão. Então, sabe aquela coisa, siga o líder? Se você entra na minha visão, dentro das tuas condições, entra na minha visão. Vamos crer que Deus vai abençoar vocês de uma tal maneira que vocês vão poder fazer parte desse desafio de nós comprarmos um terreno muito melhor do que o Senhor já tinha nos dado. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E como eu penso e penso grande, olha para o teu irmão e fala assim, irmão, aumente a visão que Deus aumenta a unção. Fala para ele aí. Aumente a visão que Deus aumenta a unção. Eu, essa semana, mandei colocar carpê aqui, ó. Não sei se vocês vão gostar da cor, ele é um vermelho com rajado em preto, achei bonito, vermelho. Daí eu perguntei pro caboclo assim, quanto que vai ficar aqui? Ele falou assim, vai dar uns 2 contos aqui, 1.900, R$2.000. Falei, bom, e se for para trocar o da igreja inteiro aí, trocar esse da igreja, assim, vai dar R$6.000. Daí, o Espírito Santo falou no meu coração, troca esse negócio aí. E eu mandei trocar. O problema é de vocês agora para pagar esse negócio aí. Eu orei e falei, Deus, o Tiago vai pagar? Deus falou, ele não quer muito, mas vai. Então, irmãos, eu estou compartilhando só para você saber que a tua oferta, tá? A tua oferta, esses próximos dias, vai nos ajudar a pagar essas parcelas que a gente fez
porque eu acredito que já deu hora. Esse carpê tem 6 anos aproximadamente. Então aí deve ter ácaro. Pulga ainda não, porque acredito que vi ninguém se coçando. Mas já vi gente tossindo, hoje tinha gente tossindo aí, né? Deve ter ácaro, deve ter lagartixa, deve ter jacaré por baixo já. Então nós vamos trocar para ficar bem bonitinha a nossa igreja. Vamos fazer flutuar o nosso ferro de machado. Amém? Põe-se em pé, vamos consagrar o que é de Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu compartilho isso com vocês, porque vocês, isso aqui é como se fosse um condomínio, né, irmãos? Eu vou tomando umas decisões aqui como líder na igreja, mas vocês têm que estar a par dos desafios que a gente vai passando aí para a igreja. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, e eu quero desafiar vocês de casa, que nos assistem. Este é o momento que você da tua casa interage com esta casa, também através dos dízimos e da oferta. Dizimar e ofertar faz parte do culto. O dízimo e oferta, ele faz parte, assim como tem a oração, o louvor, a mensagem, o dízimo e oferta faz parte do culto. Então eu quero que você agora, se puder cultuar, e vai sentir no coração, segure o que você trouxe para cultuar financeiramente, materialmente ao Senhor. Eu tenho aqui, queridos, o envelope para vocês nos ajudarem no mês do aluguel do mês de junho. Se alguém que quer dar um passo de fé nos ajudar para junho, vem aqui à frente para me colocar nas suas mãos. Se alguém quer dar um passo de fé, vem aqui para a gente abençoar você. Vocês nos ajudam a pagar o aluguel da igreja, tá? Isso aqui é para ajudar a pagar o aluguel da igreja. E é assim que a gente faz, irmãos. Deus te abençoe, princesinha. Assim a igreja, a gente vai não precisando tirar de um lado para suprir outro. Deus abençoe em nome de Jesus. Porque, irmãos, é complicado. Eu não trabalho assim, sabe? Eu não consigo tirar do aluguel para pagar o carpê, tirar do carpê para pagar a luz. Eu não trabalho assim, não. Eu tenho tudo muito separadinho. Não gosto assim, tipo, eu dou um jeito, mas eu não mexo num caixa para tentar resolver o problema de outro. Se precisar, a gente vai para a briga, a gente vai para a oração, mas a gente procura administrar com consciência as coisas aqui. Então vocês que pensam assim, pastor, esses dias eu vou contar um testemunho para vocês, desculpe mantê-los em pé. Quando eu fechei aqui, uns dias antes de eu fechar o carpê, eu contei esse testemunho. Um casal veio visitar a igreja domingo passado. E Deus me deu duas mensagens. Na verdade, me deu 3 mensagens. As 3 falavam das mesmas coisas: sobre voto, sobre pacto, sobre aliança, sobre ser fiel. E eu tinha um casal visitando a igreja. E foi algo muito lindo, que eu vi que na hora do dízimo da oferta, esse casal veio chorando para frente, aos prantos para frente. Eles vieram assim, era uma mescla de choro e alegria. E sabe o que aconteceu? A oferta que eles trouxeram naquele dia para pagar um voto diante de Deus que eles tinham, não sei, porque eu não conheço eles muito próximo assim, foi exatamente o valor do carpê. Então, os 6 mil reais, alguém vai falar assim, mas pastor, você já tem, por que o senhor está pedindo para nós? Então, deixa eu explicar para você. Querido, eu vejo claro, nós estamos lutando para fazer uma poupança para a nossa igreja. Antes de carpê, antes de muita coisa, eu quero comprar esse terreno para a igreja. Antes de morrer, eu quero comprar e quero construir essa igreja em nome de Jesus. Tá? Para ir para Valentina, para a Princesinha ali, para que elas cresçam já numa igreja não uma alugada, porque elas não têm uma igreja que é delas mesmo. Mas eu penso assim, então Deus, eu vi claramente Deus dizendo assim, ó, pode fazer que tá calçado aqui. Só que essa semana eu tive que mexer já num outro caixa para completar o aluguel, vocês estão entendendo? Tive que me tirar da poupança para isso, eu não gosto. Então, eu vejo claramente Deus acenando e dizendo, pode fazer, que eu estou no comando. Mas não é por causa disso que a gente vai sair. Não é assim. Então, fiquem na paz, esse carpê já está pago, diga glória a Deus. Mas se você me ajudar a pagar o carpê, é um dinheiro que vai ficar na poupança para nós comprarmos nosso futuro terreno. Você me entende? Diga amém a Jesus. Então me ajuda aí.
Ajude a tua igreja, você de casa, ajude a tua igreja. Vamos consagrar o que é de Deus? Vamos levantar nossas mãos e vamos colocar diante do altar do Senhor, através dessa canção. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Glória a Deus. Como oferta de amor, de sacrifícios. Quero minha vida, diga. Quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vem à frente. Venha depositando, vá voltando para o seu lugar, ungindo suas mãos. Minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Cante conosco, igreja. Como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o seu querer. Cumpra em mim o teu querer. Glória a Deus. Faça o que está em seu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado. Estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Vamos encerrar dizendo bem forte, pois para te adorar. Levanta as mãos e diga. Pois para te adorar. Ó Emílio, que esse pão represente a provisão, a resposta que você precisa. Que esse pão represente a resposta, a provisão para aquela obra concluir. Não para aquela obra não, filho. Fique firme lá. O seu querer. Aleluia. E faça o que está em seu coração. Glória a Deus. E que a cada dia, vamos lá, bem forte. E que a cada dia eu queira mais e mais. Fazendo o quê? Estar ao seu lado. Solta a voz, igreja. Estar ao seu lado. Estar ao seu lado. Senhor. Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a doce comunhão do Espírito do Senhor, seja com a tua vida, dizimista, ofertante, colaborador, membro, amigo desse ministério, e que você experimente nesse mês de maio, das mais ricas provisões do alto dos céus, que a tua semente, que a tua oferta, que o teu dízimo, seja como o rebanho de Jacó, multiplicado, seja como as sementes de Isaac, que você semeie um e colha 100, vá em paz e que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Às 10 horas nós voltamos com a transmissão do segundo culto.